feriado de 3 dias, eu decidi ficar todos os dias sem ver jornal. Diariamente eu assisto e acompanho incansavelmente o noticiário. Faz parte da minha profissão e confesso que há dias que eu fico muito sobrecarregada de informações. Vem o pessimismo, a tristeza, a raiva. Porém, é um excesso que eu tenho que conviver, porque é necessário para o meu trabalho. Antes de falar do assunto do vídeo, eu gostaria de esclarecer algo muito importante. Temos a impressão de que o jornalismo só se alimenta de notícias ruins. Alguns jornais sim, não podemos negar, mas há uma espécie de regra que faz com que o jornal divulgue algumas notícias ao invés de outras. Chamamos no meio acadêmico de critérios de noticiabilidade. Na faculdade, escutei muito a frase: um cachorro fazendo xixi no poste não é notícia, mas o poste fazendo xixi no cachorro é notícia. Ou seja, o incomum acaba se tornando mais notícia do que outros assuntos. Por exemplo, um assunto que tenha impacto nacional, que tenha muitas pessoas envolvidas, que tenha uma evolução futura, como é o caso da pandemia do coronavírus, será mais noticiado do que qualquer outro assunto. Não é que só tem notícia ruim no jornal. Infelizmente, não era para ser o normal quando o ruim acontece. Então, isso vira notícia. Resumindo bastante, simplificando, é isso o critério de noticiabilidade. Não estou desconsiderando que pode haver o viés ideológico, político e econômico nessa produção toda. Pode, infelizmente, mas isso não deve ser considerado a regra. A maioria dos jornalistas escutam diferentes versões dos fatos, apuram, conferem as informações e estão dispostos realmente a informar. Então, vamos falar dos 5 motivos por que você não pode deixar de ver jornal? Motivo 1. Você não pode ficar sem se informar. Estamos na era da informação e ela move o mundo. Muitas pessoas têm deixado de ver jornal para se informar por meio das mídias sociais e dos grupos do celular, seguindo apenas as pessoas que emitirão mensagens que elas querem ouvir. O jornalismo tem o dever de informar e passar várias versões de algo, gente. Para mim, é uma utopia imaginar que há um total imparcialidade possível, até porque a interpretação das coisas é muito complexa, como já falamos no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá e veja. Vale a pena discutir nas mídias sociais? E nós falamos sobre interpretação. E o jornalista nada mais é do que uma pessoa que vai interpretar uma realidade e repassar para um público maior a informação, fazendo um recorte do fato. Se você, por algum motivo, não confia em algum jornal, veja outro e analise se fala todas as possíveis versões do fato. Seja crítico a cada notícia lida, assistida ou ouvida. Motivo 2. O jornalismo te ajuda a ter senso crítico. Por falar em senso crítico, o jornalismo não deveria estar aí para colocar uma ideia na sua cabeça. Ao contrário, ele deve aguçar o seu senso crítico, fazer com que você pense. Pensar. Olha que coisa importante. E graças a Deus, o Brasil é democrático e você pode pesquisar em diferentes jornais para entender melhor o acontecimento e não ficar bitolado em um único canal. O poder do controle está nas suas mãos, então use e abuse dele e, sobretudo, pense, não engula informações. Isso traz consequências importantes, como os políticos que nós, nesse país democrático, colocamos no poder. O que não podemos questionar é que o voto parte de nós. Os políticos são frutos das nossas escolhas. Então, todas as consequências boas ou ruins da escolha da maioria está aí. Temos o país que merecemos. Se todos desenvolvermos o senso crítico, a tendência é que as escolhas sejam as melhores para todos. E eu torço por isso. 3. O jornalismo não te deixa fugir da realidade. Lembra do começo do vídeo que eu contei que fiquei 3 dias sem assistir jornal? No final da última noite, eu já estava pensando que estavam falando do coronavírus, era tudo exagero, que poderia não ser verdade. Porque eu vi que conseguia viver em um mundo paralelo, sem ver aquilo que estava acontecendo. Imagina o risco que eu poderia estar correndo e colocando outras pessoas em risco em pensar dessa forma. Acredito que os próximos passos seriam me descuidar e começar a colocar nas minhas mídias sociais que tudo é uma fantasia. Talvez seja isso que muitas pessoas estão pensando e vivendo, simplesmente porque escolheram
fugir da realidade do problema. Se eu não enxergo o problema na minha frente, certamente ele não existe. Se eu sou uma pessoa menos empática, então só piora essa situação. Ver jornal traz a realidade, não minha, mas de outras pessoas, por mais que seja um recorte local. Eu preciso saber que as coisas estão acontecendo e que, caso seja necessário, eu tenha que tomar providências para que a realidade ruim de algum lugar não chegue até mim. Ou seja, principalmente no caso da pandemia, ver jornal é se proteger e também proteger as outras pessoas. 4. Acompanhar o jornal faz enxergar realidades além do nosso umbigo. Completando o anterior, enxergar além do nosso próprio umbigo é aceitar que há pessoas que estão passando por problemas, ter empatia e fazer algo para ajudar se possível. Eu compreendo perfeitamente as pessoas que não veem noticiário, pensando na sua saúde mental, pensando na sua tranquilidade e da sua casa. Mas o limite está quando você ignora a realidade, vive um mundo paralelo e simplesmente questiona o sofrimento do outro que está passando pelo problema que você acredita que não existe. Infelizmente, isso tem acontecido muito. O limite de não ver jornal, ignorar tudo que está acontecendo, quando você passa a ser egoísta, não acredita ou não quer acreditar que o problema existe para outra pessoa. Isso para mim é muito grave. Motivo 5. Se você preza pela sua liberdade de ir e vir, você deve apoiar e consumir produtos de uma imprensa livre. A liberdade de expressão é uma grande conquista. Se você está vendo esse vídeo hoje, se você pode ter suas mídias sociais e até discutir nas mídias sociais, é porque no Brasil há esse direito garantido por lei. Você já imaginou como é viver em países que não há liberdade de expressão, que a imprensa não é livre para divulgar notícias a favor da população? Então, sinta-se privilegiado por ter esse direito, por ter jornalistas que trabalham a favor da informação, por mais que às vezes você queira que as notícias não sejam verdades. O Decreto Presidencial 10288, do dia 22 de março de 2020, definiu as atividades e os serviços relacionados à imprensa como essenciais. O artigo 4º deixa bem claro que são considerados essenciais as atividades e os serviços relacionados à imprensa por todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais e as revistas, dentre outros. Acredito que, enquanto ministro da Saúde, o Mandetta foi muito feliz ao dizer que, ao menos uma vez por dia, você deve acompanhar algum jornal, ou ler, ou ouvir. Fez uma referência como se fosse uma dose de um remédio, que também não deve ser muita. Você pode não ter entendido ou aceitado tudo do vídeo até aqui, e ainda assim acreditar que é um mal, mas é um mal necessário, principalmente nesse momento que vivemos hoje. Esse vídeo contou com a colaboração de um grupo de amigas jornalistas, a Natália, a Mícia e a Luara, meu grupo mais próximo que tenho desde a faculdade, e diariamente conversamos sobre as alegrias e as tristezas da profissão e sobre todos os cuidados com a informação. Um agradecimento e um beijo especial para elas. Espero que tenham gostado. Comentem, curta e compartilhem com as pessoas para que elas entendam também que o jornalismo é mais que fundamental, é essencial para o mundo.